Meus amigos, finalmente saiu o primeiro trailer oficial da segunda temporada de The Last of Us, que é a série que eu tô mais aguardando pra esse ano, e temos algumas diferenças em relação ao game, tá? Temos o filho da Maria e do Tommy que apareceu, a Abby sendo salva em Jackson, o flashback entre Joe e Ellie, finalmente a presença dos esporos na série, que é algo que não tinha na primeira temporada, além de inúmeras outras séries que iremos discutir no vídeo de análise de hoje, cara. Simbora! E só avisando aqui que obviamente este vídeo vai conter alguns spoilers do jogo, do segundo jogo, então já estão avisados. Hello my friends, Geek na voz, e como vocês sabem, né, recentemente a HBO liberou o primeiro trailer oficial da segunda temporada de The Last of Us, que é uma série que obviamente o Tio Geek vai cobrir aqui no canal, né, a gente fez isso com a primeira temporada, deu super certo, os vídeos passando de 100 mil views, às vezes mais do que isso, e obviamente a gente vai continuar nessa tomada aí. E cara, eu até poderia fazer um vídeo análise completa do trailer, né, cena a cena, e dizer o que essa cena significa, onde que tá essa parte no jogo, mas tanta gente já fez isso, que no vídeo de hoje eu vou focar em assuntos específicos que foram abordados nesse trailer, mas que vale a pena eu abrir o escopo aqui nesse vídeo. Afinal, a cena desse novo trailer da segunda temporada que mais me chamou a atenção, com certeza, foi essa do flashback entre Joe e Ellie. E eu vou além, tá? Talvez esse flashback que a gente viu na segunda temporada, talvez represente um episódio nível Bill e Frank que a gente viu lá na primeira temporada. Um episódio dedicado somente a esse flashback. Pois o novo trailer mostra as cenas do capítulo do game The Birthday Gift, que é, sem dúvidas, o capítulo mais emocionante do The Last of Us Parte 2, né? É um flashback perfeitamente cronometrado que chega no final do primeiro dia da Ellie em Seattle. Afinal, depois de um dia exaustivo, né, de luta contra soldados e clickers, a Ellie se refugia em um teatro com a Dina, onde ela encontra o violão que a lembra o Joe. Ela se lembra que em seu aniversário de 16 anos, o Joel levou ela para um museu de ciências onde ela conseguiu escalar um dinossauro, sendo que o andar superior do museu tem uma seção aeroespacial com uma cápsula espacial, né? E dentro da cápsula, Joel dá a Ellie seu verdadeiro presente, que é uma gravação da cabine de um lançamento espacial. E convenhamos que esse foi o mais próximo que o Joe conseguiu chegar da realidade de realizar o grande sonho da Ellie, que é conhecer o espaço, né? E convenhamos, né, que depois de passar a primeira metade do jogo inteira sofrendo juntamente com a Ellie por conta da tragédia envolvendo o Joel e a Abby e aquele taco de golfe maldito, essa cena desse flashback foi um respiro, foi um alívio depois de tudo que aconteceu lá no primeiro dia de Seattle, velho. Só que esse momento do game pode ser uma resposta ao episódio de Bill e Frank lá da primeira temporada, tá? De olho nisso aí. E eu acho que isso vai acontecer, é um palpite. Afinal, o que tornou o episódio de Bill e Frank tão eficaz, na minha opinião, foi que ele quebrou o enredo principal da série com um conto autônomo de esperança e romance. E esse episódio do flashback entre Joel e Ellie, né, The Birthday Gift, também vai fornecer uma pausa necessária do enredo principal da segunda temporada. E grande parte do segundo jogo é focada nas piores qualidades do Joel, né, suas mentiras, seus erros, suas ações violentas, mas esse flashback comovente é um lembrete oportuno de sua melhor qualidade. Ele é um ótimo pai. Não só o Joel, né, o Pedro Pascal também, pra variar, mais uma vez é o paizão da galera. E eu acho que isso vai acontecer, cara, porque assim como na primeira temporada, o episódio Bill e Frank foi um refresco, é um episódio que narrativamente ele não é importante, é um episódio que não avança a narrativa da primeira temporada em momento algum, como eu disse, é algo isolado, é algo completamente fora do que a gente viu e tava vendo até então. Eu acho que esse flashback vai ser a mesma coisa. Tudo bem que nesse caso a gente tem dois protagonistas da história, né, ao contrário de Bill e Frank, que eram dois personagens secundários, mas tudo bem que nesse flashback a gente vai ter Joel e Ellie, mas cara, a narrativa não vai avançar. Depois desse flashback, a narrativa da segunda temporada não vai caminhar, porque é assim nos jogos, cara. Mas aí, vocês acham que isso vai acontecer mesmo na segunda temporada? Será que a gente vai ter um episódio somente sobre esse flashback lá dos dinossauros? Comenta embaixo. E outro aspecto desse trailer que eu achei sensacional e que finalmente eles vão introduzir é o elemento dos esporos. Lembremos, né, que os humanos comuns não podem entrar em contato com os esporos no jogo, caso contrário eles viram infectados. Com exceção, obviamente, da Ellie, que ela é imune, né, que inclusive eu tô rejogando, na verdade, o The Last of Us Parte 2, que é um game que nas minhas contas eu já zerei umas 3 vezes, e eu cheguei agora na parte, né, eu tô no segundo dia de Seattle e já aconteceu aquela fuga da Dina e da Ellie dos infectados, né, onde a Dina ela descobre que a Ellie ela é imune aos esporos. Então a gente vai ver isso na segunda temporada, e vimos no trailer também essa cena, a Ellie sem a máscara no meio de esporos encarando ali um infectado. Porém, não tivemos os esporos na primeira temporada da série, e os fãs criticaram duramente a HBO por conta disso. Então parece que o Neil Druckmann ouviu os fãs e agora sim vai introduzir os esporos na segunda temporada. Sendo que no game, sempre que os esporos
esporos estão por perto, os personagens têm que colocar suas máscaras de gás. E se a máscara for quebrada por uma queda ou um corredor próximo, já era, cara, game over, você vira infectado. E lá na primeira temporada, como eu disse, não tivemos os esporos, porque eles foram considerados muito irreais para a abordagem mais realista de The Last of Us. Porque na vida real, máscaras de gás não seriam tão eficazes contra os esporos, né? Porque os esporos grudariam nas roupas das pessoas e ficariam com elas muito tempo depois de saírem da área infestada por esporos. E além disso, as máscaras de gás teriam restringido as feições dos atores, ou seja, as máscaras teriam coberto os rostos expressivos de Pedro Pascal e Bella Ramsey, por exemplo. Então eu até entendo, né, como a proposta da série da HBO, né, do The Last of Us é ser mais realista ainda do que é nos games, convenhamos que introduzir os esporos logo de cara ficaria um pouco estranho e entraria aquela coisa da suspensão da descrença, né? Pô, como assim, né? Usou a máscara, mas pegou os esporos na roupa, como assim não se infectou? Na vida real a gente sabe que é difícil, não funciona como no game, então a este ponto eu entendo, mas agora eles vão mudar. Então ver a Ellie respirar esporos sem consequências é o que convence o Joel de que ela realmente é imune, e a série contornou isso fazendo Ellie sofrer uma segunda mordida no museu, né? O que convenceu o Joel de sua imunidade. E é uma coisa boa que os esporos estejam finalmente sendo introduzidos na segunda temporada, né? Porque os esporos podem não soar como uma parte integral da mitologia do The Last of Us, mas são essenciais para a construção do mundo, cara. É outra maneira de mostrar o quão devastador os Cordyceps foi para o mundo, né? E o quão cruel e implacável é esse país pós-apocalipse. E é mais um perigo que os personagens da série vão ter que ficar espertos, né? Porque esse aglomerado de esporos em um espaço curto torna a sobrevivência dessa galera na série ainda um milagre maior, né? Convenhamos, porque já não bastasse os infectados e essa loucura que é esse mundo de The Last of Us. Ainda tem os esporos ainda pra se preocupar? Loucura, velho. E como a série The Last of Us tem menos infectados do que nos jogos, obviamente, né? Porque no jogo, né, você meio que tem que matar uns bichos atrás do outro, né? Na vida real não é assim. Mas os esporos, eles farão um longo caminho pra poder parecer este mundo crível, este mundo realmente mortal, cara. Eu tô muito curioso pra ver isso. E aqui agora vai um spoiler do segundo game do The Last of Us, tá? Fiquem atentos, porque como eu disse anteriormente, os esporos são essenciais, são fundamentais em algumas partes do segundo game, velho. Por exemplo, na sequência do metrô, a Dina, como eu falei anteriormente, ela descobre a imunidade da Ellie quando a vê respirando os esporos. E a série poderia ter feito a Ellie ser mordida novamente, mas já fez isso na primeira temporada. E na sequência do hospital, a Ellie usa o fato de que a Nora está sucumbindo a uma infecção de esporos como meio para torturá-la. E a tortura não seria tão eficaz se a Nora não estivesse respirando os esporos. Ou seja, não tem pra onde correr, cara. Tem que trazer os esporos na segunda temporada. E a outra coisa que eu falo da Abby, tá? Pode parecer mimimi da minha parte, e assim, eu tô até de boa em relação a essa galera que não pensa dessa forma, então acha que isso não é necessário, mas o fato da Abby nos games ser musculosa, ela ser forte, é importante pra história. Existe um motivo pra ela ser tão forte, não é apenas uma questão estética, visual e não tem nada disso, de mimimi. É importante a Abby ser forte, e ela não vai ser nos games. A atriz, ela é um pouco franzina, um pouco murcha, né, por assim dizer, e vamos ver como é que eles vão adaptar isso pra série, né, porque novamente, vão chegar momentos da história da Abby em que a força física dela, o fato dela ter literalmente muitos músculos, vai ser importante, e eles vão ter que adaptar isso pra série, mas vamos ver. E outro aspecto também que a série vai adaptar e mudar em relação aos jogos é o ataque dos infectados a Jackson, que é algo que não acontece nos games. Só que tem um detalhe, nesse trailer a gente viu que a Abby, provavelmente ela vai ter contato com Jackson, ela vai entrar em Jackson, né, porque tem essa cena do trailer que ela tá tentando subir as escadas lá e os infectados estão atrás dela. A Abby, como sabemos, será uma personagem central da segunda temporada, né, porém temos uma grande diferença aqui da série em relação ao game, pois no game, e cuidado que agora teremos um grande spoiler, tá, o Tommy e o Joel, eles saem a cavalos e eles salvam a Abby da horda de infectados, só que eles a salvaram um pouco longe de Jackson, o que permite que a Abby leve o Joel até a armadilha e faça aquele desastre. Mas dessa vez vai ser diferente, né, parece que o Joel vai salvar a Abby e a Abby vai entrar em Jackson, que é algo que não acontece no game, né, então talvez a Abby conheça a Maria, conheça o Tommy, o filho dela, conheça a galera, pô. E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que temos muito que comentar de The Last of Us, da série, deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Geek lá no Insta, @LucasMGeek. A gente vai trocar essa ideia sobre The Last of Us. Eu tô fazendo a cobertura por lá também, postando conteúdos adicionais, então faz tudo isso que é nóis. Não. Agora, se a morte do Joel vai ser exatamente igual no game, não sabemos, mas fato é que a HBO não vai eliminar o Pedro Pascal no primeiro episódio, né? Eu acho que eles vão dar uma arrastada, eles vão prolongar um pouco mais a participação do Pedro Pascal na segunda temporada e talvez só lá pro final do segundo episódio, quem sabe é que o Joel realmente vai se despedir com a tacada de golfe na cara, né? Provavelmente vai ser isso. Eu não acho que eles vão se livrar de um ator do calibre do Pedro Pascal logo no primeiro episódio, pô. Isso daí é queimar um cartucho muito importante. Até porque, pra quem não sabe, esse
segundo game do The Last of Us que vai ser adaptado pra HBO, ele vai ser adaptado em 2 temporadas, tá? Essa segunda e a terceira temporada vão adaptar o segundo jogo, então a gente vai ter aí o quê? 16, 17 episódios mais ou menos da HBO pra adaptar o segundo jogo, então é muita coisa. Na primeira temporada só teve 8 episódios, né? 8, 9 se eu não me engano. Nessa segunda agora, juntando segunda com terceira, eles vão adaptar o segundo game em 17 episódios, vai ser muita coisa. E outro aspecto interessante desse trailer é que conhecemos o filho de Tommy e Maria, né? E isso vai tornar essa história ainda mais trágica, porque quando o Joel conhece Maria na primeira temporada, ela estava grávida. E essa é uma das maiores mudanças da série para os jogos, né? Já que Maria não estava grávida no game. E segundo esse ponto na trama, após o salto temporal de 4 anos no jogo, o sobrinho do Joel tem cerca de 4 anos de idade. Então ter essa criança ingênua na família tornará a morte do Joel e a busca egoísta do Tommy por vingança ainda mais dolorosa, tá? Porque, cara, The Last of Us Parte 2 já é uma história muito devastadora, né? E ainda por cima o Joel morrer e deixar o sobrinho, a quem ele nitidamente é muito apegado, que é o filho da Maria e do Tommy, pra trás, vai ser ainda mais triste, cara. Explicar pra esse moleque como o Joel morreu vai ser loucura. Cara, já é difícil pra Ellie processar a perda do Joel, e olha que a Ellie, nesse ponto do game, ela tem 19 anos, né? Já é um pouquinho mais madura, imagina pra uma criança de 4 anos. Então vai adicionar um tempero de tensão ainda maior pra morte do Joel, velho. Sendo que no game, né, quando o Tommy ele deixa a Maria em Jackson em busca de vingança, né, atrás da Abby, da WLF, da galera que realmente acabou com a vida do Joel, a Maria ficou pé da vida com o Tommy, né? Porque deixou ela pra trás, pô. Provavelmente a Maria se tornaria uma viúva nessa brincadeira. Só que agora na série tem um filho, mano, tem um bebê. Bebê não, tem uma criança de 4 anos que o Tommy também vai deixar pra trás. O Tommy vai atrás, vai de vingança atrás do Joel e vai deixar a Maria e o filho em Jackson. Então é o que eu disse, esse menino adiciona um tempero de tensão ainda maior pra todo mundo. Pro Joel, pra Tommy, pra todo mundo. E quem aí ficou sabendo que o personagem Eugene vai aparecer na segunda temporada de The Last of Us? O Eugene que, cara, é um personagem icônico no segundo game do The Last of Us. Pois assim como o Bill no primeiro game, uma dessas histórias não vistas será a do Eugene, né? Que está confirmado pra aparecer na série. Pois além de algumas fotos, o Eugene não aparece em carne e osso no game. Ele nem está vivo no jogo. Porém, dessa vez ele vai aparecer e teremos um ator grande interpretando o personagem, tá? Pois o Joey Pantoliano vai interpretar o Eugene, né? O Joey, ele trabalhou anteriormente com a HBO quando ele interpretou o papel recorrente do mafioso Ralph lá em Sopranos, cara. E ele também é conhecido por interpretar o Cypher em Matrix e o Ted em Memento. E o Eugene é mencionado algumas vezes em The Last of Us Parte 2, né? E ele vai ter uma história de fundo importante, mas ele nunca aparece pessoalmente durante o game. Sendo que o showrunner de The Last of Us e um dos co-criadores também de The Last of Us, que é o Neil Druckmann, ele disse em uma entrevista que ele estava muito ansioso para explorar ainda mais a profundidade desse personagem na segunda temporada. Será que vem algo parecido com Bill e Frank aí? Porque a história do Eugene é bem curiosa, tá? E cuidado que agora lá vai spoilers. Eu avisei que teríamos alguns spoilers dos jogos, né? Mas sim, Geek, e aí? Quem é esse tal de Eugene? Por que ele vai aparecer em carne e osso na segunda temporada? Qual a importância dele? Cara, no início do segundo game, quando Ellie e Dina estão patrulhando os arredores de Jackson, elas falam sobre um morador de Jackson chamado Eugene que faleceu recentemente de um derrame. E a Dina costumava fazer essa rota de patrulha com o Eugene. E ele ensinou a Dina a religar os eletrônicos. Então a Ellie menciona que Eugene era muito engraçado e quando elas encontram uma plantação da verdinha, a Dina menciona que Eugene sempre tinha verdinha com ele, né? E durante uma nevasca intensa, Ellie e Dina se abrigam em uma biblioteca que acaba sendo o antigo esconderijo do Eugene, né? E lá, a Ellie descobre que o Eugene é um ex-vagalume que serviu com Tommy antes de se mudar para Jackson. Ele deixou sua família para trás para se juntar à causa dos vagalumes e, de acordo com a Dina, ele estava solitário, sendo que no porão da biblioteca, Ellie e Dina encontram a antiga operação de cultivo do Eugene e aproveitam um de seus baseados, né? Ou seja, provavelmente veremos essa história, né? Talvez esse passado do Eugene, juntamente com o Tommy, dentro da segunda temporada. E aí eu não sei se vai ser provavelmente em formato de flashback, ou então talvez a gente veja a morte do Eugene ao vivo, né? Ele tendo um derrame, porque não vimos isso acontecendo no game. Quando inicia o jogo ele já tá morto. Mas com certeza o Eugene vai ser outro personagem que Neil Druckmann já afirmou que ele terá mais profundidade nessa segunda temporada. Mas aí vocês estão ansiosos? O que vocês estão mais ansiosos para ver na segunda temporada? Comentem embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!